Glórias a Deus. Meus queridos, ainda de pé, 2 Samuel capítulo 6. Enquanto você procura o texto, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que a mim foi concedida, louvar a Deus pela vida de alguns homens de Deus que aqui estão, louvar a Deus pela vida do apóstolo Valdivino, pela oportunidade, pastor Cleiton, Deus abençoe a todos os obreiros, louvar a Deus pela vida do pastor Diego Pacola que nos antecedeu, alguns amigos que nos acompanham, o Marquinhos, o Gabriel e também a minha esposa ali, que Deus abençoe, irmã Bruna, 5 anos de casado, e estamos aí fazendo a obra de Deus. 2 Samuel capítulo de número 6 e versículo de número 3. 2 Samuel capítulo 6 e versículo de número 3. O Marquinhos que está ali, ele me acompanha, ele faz um fundo. Eu posso pedir para ele subir, apóstolo? Posso? Marquinhos, vem dar lugar aqui. O Gabs também veio aqui para me ajudar a tocar. Sempre quando eu vou, eu tenho uma equipe que me ajuda aí. E eu queria, se a banda quiser me ajudar depois, fiquem à vontade. 2 Samuel capítulo de número 6 e verso 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. Versículo de número 5. Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbalos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Versículo 11 e último versículo, que diz: E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. E você se assenta dando glória. Quero usar o meu tempo com bastante propriedade. Nós estamos diante de um texto interessante em toda a sua totalidade, e toda a atenção é pouca para o que Deus vai falar com você aqui nessa noite. O texto em que ora nós lemos faz referência da Arca da Aliança, esta arca que no Velho Testamento era a maior representação da presença de Deus para com o povo de Israel. Esta arca era parte do culto do Velho Testamento. Haja vista, o culto do Velho Testamento, ele era feito através dos sacrifícios pelos sacerdotes dentro do tabernáculo. O tabernáculo possuía 3 lugares: pátio, santo e santo dos santos. E dentro do santo dos santos existia esta arca da aliança, que era separada por um véu. E o sacerdote, de ano em ano, ele entrava dentro deste tabernáculo para oferecer o sacrifício de holocausto a Deus perante o pecado. Esta arca, ela foi uma das maiores forças de guerra para Israel. Haja vista, Israel, você pode ler, por exemplo, em Josué, na volta dos muros de Jericó, quando Josué, ele recebe a ordem de Deus para rodear os muros de Jericó. A história bíblica diz que a arca vai adiante do povo e Deus entrega a vitória ao povo. Então a arca não era só a presença de Deus para com o povo.
mas ela era um instrumento de fé, ela era um instrumento de guerra, ela era um instrumento em que as nações circunvizinhas de Israel temiam, tinham medo, tanto que o capítulo de número 6 vai detalhar-nos que a arca foi tomada pelos filisteus, e depois de ser tomada, no capítulo de número 6, depois de 7 anos que a arca fica com o povo filisteu, de 7 meses que a arca fica entre os filisteus, ela é levada, ela é trazida de volta e ela vai para a casa de Abinadab, e ela fica por aproximadamente 20 anos na casa de Abinadab. Nestes 20 anos que a arca de Deus fica na casa de Abinadab, a história bíblica vai dizer que a arca de Deus por 20 anos passa na casa de Abinadab. E 1 Samuel capítulo de número 7, versículo de número 1 diz que nesse período de 20 anos que a arca de Deus fica na casa de Abinadab, o povo continua lamentando, o povo continua vivendo um período de rebeldia, o povo continua vivendo um período de desobediência. A história bíblica diz que no governo de Davi decide trazer a arca, ele decide trazer até a casa de Jerusalém, ou a casa de Davi, como você conhece a história, e ele consulta o povo, reúne o povo, e ele vai trazer a arca. Quando ele está trazendo a arca, a Bíblia vai dizer que um dos que estavam ali, por nome de Uzá, que guiavam o carro novo para trazer a arca, ele toca na arca, e por ferir os princípios da palavra, ele morre naquele lugar, no lugar chamado Eira de Nacon. E a história bíblica diz que neste mesmo período em que ele toca esta arca e morre, Davi se entristece, o coração de Davi começa a se entristecer, porque ele viu que houve uma morte pelos princípios que foram feridos naquele momento. A boa intenção de Uzá não anulou os princípios que Deus tinha estabelecido. E a história bíblica vai dizer que aquele lugar que se chamava Eira de Nacon passa a se chamar Pérez Uzá, porque Davi vai mudar o nome daquele lugar. A história bíblica diz que então a arca de Deus fica na casa de Obed-edom. Diga Obed-edom. Diga Obed-edom. Você não disse, diga Obed-edom. A arca de Deus fica, pastor Cleiton Simões, na casa de Obed-edom. E aqui que eu começo a aprender algumas coisas. Ela passa por 20 anos na casa de Abinadab, e nesse período, aqueles que eram sacerdotes, aqueles que trabalhavam como sacerdotes, aqueles que exerciam a função, pararam de cultuar a Deus, perderam o período em que poderiam trabalhar, perderam o período em que poderiam exercer o ministério, porque a arca estava distante, a arca não estava no tabernáculo em Jerusalém. E a história vai dizer que todos aqueles que eram sacerdotes da linhagem de Arão, eles receberam uma única ordem de Deus. A ordem de Deus era que eles não deveriam trabalhar com ouro, com prata, com pedras preciosas, com plantações, com animais, mas os mesmos deveriam trabalhar somente pelo tabernáculo e para o tabernáculo. Quando a arca de Deus entra na casa de Obed-edom, Obed-edom não era nada mais e nada menos que um levita da linhagem de Coate, filho de Jedutum. E conforme Êxodo capítulo 21, a história vai dizer que por este período em que este Obed-edom fica, ou que a arca fica longe de Jerusalém, na casa de Abinadab, este que tinha promessa de cuidar do tabernáculo não está cuidando. Ele tinha promessa de cuidar das coisas do tabernáculo, mas não estava cuidando. E a história diz que por 20 anos está Obed-edom morando na beira da estrada. Ele não morava nem na cidade de Jerusalém. E segundo a história, aqueles que não moravam dentro de Jerusalém eram pessoas que não tinham boas condições financeiras, pessoas que não tinham uma conduta financeira boa. Agora imagina comigo, Obed-edom foi chamado para cuidar do templo, foi chamado para cuidar
do tabernáculo, mas o tabernáculo está perdido por causa da arca. O povo está vivendo em desobediência, e quem sabe alguém vai olhar para Obed-edom e vai dizer: mas não foi Deus que disse que você um dia cuidaria do tabernáculo? Não foi Deus que disse que um dia você cuidaria do templo? Não foi Deus que disse, debaixo de uma promessa que ele fez a Moisés, e Moisés destinou a Arão, que os sacerdotes não deveriam trabalhar com sorte nenhuma de trabalho, mas deveriam trabalhar única e exclusivamente para o templo e a serviço do Senhor? Pois é, Obed-edom, eu imagino que as pessoas olhavam para ele e diziam: olha lá quem tinha promessa de ser levita, olha lá quem tinha promessa de ser sacerdote, mas parece que nada vai acontecer na vida dele. Ele já gerou filhos, a sua linhagem continua, os seus filhos também tinham autonomia de serem sacerdotes, mas parece que eu vejo alguém olhando e dizendo: a geração dele vai ser perdida, porque a arca está distante, ninguém mais trabalha no templo. Parece que eu vejo Deus olhando do céu e dizendo: não vou deixar isso acontecer, porque eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para me arrepender. Eu queria que você cutucasse alguém agora, cutuque alguém agora e diga: Deus não se esqueceu. Diga: Deus não se esqueceu da promessa que ele te fez. Diga para alguém: Deus não se esqueceu daquilo que ele te prometeu. Já estou começando a me esquentar. Olha para cá, todo mundo estava olhando para Obed-edom e dizendo: ele não tem como mais ser levita, não tem possibilidade de trabalhar no tabernáculo, a arca está perdida. Mas de repente Davi está trazendo no meio do caminho, e Deus está olhando e dizendo: não, eu vou começar a cumprir a minha promessa a partir de agora. Aí de repente a arca pende, Uzá morre, e quem é que vai bater na casa de Davi? Quem é que vai bater na casa de Davi? É igual na casa de Obed-edom, é o rei, e o rei vai dizer: olha, a arca vai ter que ficar na tua casa. E quem estava olhando para alguém que era levita e não tinha tabernáculo e ainda não tinha promessa cumprida, teve que olhar e dizer: aí Obed-edom não precisou ir para Jerusalém, não precisou do tabernáculo. Por quê? Porque a arca, o tabernáculo, foi até a casa dele. Levante a mão. Urimintria, Urimindéria Súria. Eu já estou sentindo algo aqui. Olha para alguém e diz para ele: Deus não se esqueceu da promessa. Diz: Deus não se esqueceu da promessa. Diz: pode passar o céu, a terra, mas a minha palavra não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Dizia: a casa dele não é muito boa, a casa dele não é propícia, a casa dele é uma casa esquecida. Mas parece que eu vejo Deus dizendo assim: não, você não está entendendo. Quando eu levar minha arca para a casa de Obed-edom, além de cumprir a promessa, eu vou começar a mudar a história dele. Ei, levante a mão, meu irmão. Deus está falando com alguém aqui. Quem sabe a tua casa não é muito boa, as tuas condições não são muito boas, e quem sabe você tem promessa e você está andando pela promessa. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: o Deus de Israel não se esqueceu da promessa, da promessa, da promessa. Ai, Eria, Urimítria, eu estou sentindo Deus na casa. Levante a mão e sinta ele aí agora. Sinta ele aí agora. Obed-edom, na casinha no canto da estrada, recebeu a arca da aliança. Segura, eu tenho mais duas aplicações aqui para fazer e já encerro a minha participação. Segura um pouco. Obed-edom tinha uma casa na beira da estrada, e a arca parou na casa de Obed-edom, na beira da estrada. Na beira da estrada, irmão. Segura um pouco mais baixo. Na beira da estrada. Na beira
da estrada. Eu vou dizer isso daqui: na beira da estrada. Alguém que vivia numa casa em escassez, alguém que vivia numa casa que não tinha boas condições, mas quando recebe a presença de Deus, meu irmão, a história muda. E eu aprendo mais duas coisas aqui, já entrego, não vou nem usar 30. A Bíblia diz que quando a arca de Deus chegou na casa de Obed-edom, pastor Cleiton Simões, a história mudou. Eu vou dizer isso daqui para alguém: a história mudou. Sabe por quê? Segura. A presença de Deus, ela não depende de ambiente para mudar a história de alguém. Eu vou dizer: a presença de Deus, ela não depende de ambiente para mudar a história de alguém. Aonde a presença chega, ela muda o ambiente. Ela muda o ambiente. Tem alguém que tem presença de Deus aí? Olha aqui. A arca de Deus chegou na casa de Obed-edom, e o ambiente era do quê? De vida financeira falida. Segura, irmão, pelo amor de Deus. Vida financeira falida, ministério falido, ministério frustrado. Mas quando chegou, a presença de Deus não foi influenciada pelo ambiente, ela influenciou o ambiente em que ela estava. Oh glória! Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que quem tem presença não depende de ambiente. João Batista foi levantado com virtude e poder de Elias, e a Bíblia diz que ele não escolheu a cidade para pregar. Ele disse: sabe onde eu vou começar? No deserto. Aí no deserto ele começou a pregar. No primeiro dia veio mas aí a notícia surgiu: ei, ele prega lá no deserto, mas lá no deserto tem cura, tem milagre, tem poder, tem graça. E as multidões saíam da cidade para ouvir João Batista. Cutuca alguém, diz assim para ele, ó, cutuca, segura, posso segurar. Cutuca alguém, diz assim para ele: você não depende de ambiente para ter a presença. Diz para ele: você não depende de ambiente para manifestar a presença. Diz, meu irmão, você não está dizendo, tá? Você não está dizendo. Você não depende de ambiente. Tem gente que está num ambiente como este, nem estou pregando, nem estou profetizando, mas já está levantando a mão. Sabe por quê? Tem presença. Não depende de pregador, não depende de cantor, não depende de ninguém. Tem a presença, tem a presença. Segunda coisa que eu aprendo aqui: ele era adorador. Meu irmão, ele era o que, pregador? Adorador. Segura. A arca de Deus, só o teclado e a bateria agora. A arca de Deus ficou 20 anos na casa de Abina. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. E a arca de Deus ficou 20 anos na casa de Abinadab, e o povo ainda lamentava. Mas diferente de Abinadab, que tinha título, Obed-edom não tinha só título. Por que, pregador? Porque o título te dá o acesso, mas se não tiver essência, a presença não se manifesta. Olha para cá. Abinadab, por ser levita, tinha acesso à arca. Ele tinha acesso a... Ele podia guardar a arca, podia proteger a arca, podia preservar a arca, mas mesmo assim nada aconteceu. O povo não se converteu. Olha para cá, meu irmão. O título pode te dar o acesso, o título pode te colocar pode até te dar cargo, pode até te dar acesso, mas se não tiver presença, meu irmão, não adianta o título que você carrega, não adianta a carteirinha que você carrega, não adianta o certificado que você carrega. Deus está levantando uma geração que não tem título, que não tem nome, mas o que tem? Presença, 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 presença. Só quem tem presença adora.
licença, apóstolo Valdivino. Ou melhor, quem não tinha título, quem tinha título e ainda era adorador, era Obed-Edom. Por quê? Obed-Edom tinha título. Ele sabia que ele era levita, sabia que ele era um escolhido para cuidar dos utensílios. Aliás, Obed-Edom, ele era da linhagem dos coatitas. É por isso que muitos vão dizerem que ele poderia ser um escravo, porque a Bíblia diz que ele era geteu. Mas existe uma cidade que foi dada à linhagem de Coate para aqueles que eram levitas, chamada de Gat-Rimon, que todos aqueles que nasciam de lá também eram geteus. Agora olha para cá, Obed-Edom, olha para cá, irmão. Obed-Edom, ele não era só levita, ele era adorador. João capítulo 4, versículo 23 diz bem assim, ó: mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Olha para cá, Deus não está à procura no texto de quem sabe fazer uma adoração. Se Deus quisesse adoração, Isaías capítulo 6 diz que lá tem uma classe de serafins que não tem pecado, e para adorar a Deus cobre o rosto, cobre o pé, com outras asas voam e clamam: santo, santo ao Senhor dos exércitos. Apocalipse capítulo 18 diz que ainda tem 24 anciões que saem dos seus tronos e colocam a sua coroa no trono de Deus. Deus não está atrás, meu irmão, de quem sabe fazer uma adoração. O texto é claro, Ele está à procura de verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Fazer uma adoração, pastor Cleiton, todo mundo sabe fazer, todo mundo sabe fazer louvor, mas eu quero ver é ser na essência um verdadeiro adorador. Se tem alguém aqui, levante a mão, levante a mão. Só quem é adorador agora. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Já tem alguém que é adorador aqui, está adorando. Porque além da presença que não precisa de ambiente, quem é adorador também não depende de ambiente. O ambiente pode ser o que for, mas se ele é adorador, ele não é influenciado pelo ambiente, ele influencia onde ele está. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram levados para o ambiente de morte. Não adoraram a estátua de Nabucodonosor, mas no ambiente de morte, porque eles eram adoradores. O quarto homem apareceu na fornalha e disse: porque vocês são adoradores, eu mudo o ambiente de morte e manifesto a minha presença. Levante a mão agora. Se tem alguém aqui que tem essa presença, se tem alguém aqui que reverencia essa presença, você tem 1 minuto para dar glória a Deus agora. Você tem 1 minuto para adorar a Ele aí agora. Porque enquanto você adora como Obed-Edom, Deus está mudando a tua casa, Deus está mudando o teu ministério, Deus está mudando a sua família. Você tem 1 minuto para dar glória a Deus aí agora. Glória, bate palmas para adorar.